Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver a questão de número 121 do Enem de 2021, aqui no Resolução Comentada de Provas do Enem. Vamos nessa? Olha só. Questão na tela, ela diz assim: entre 2014 e 2016, as regiões central e oeste da África sofreram uma grave epidemia de febre hemorrágica causada pelo vírus Ebola, que se manifesta em até 21 dias após a infecção e cuja taxa de letalidade, enfermos que vão a óbito, pode chegar a 90%. Em regiões de clima tropical e subtropical, um outro vírus também pode causar febre hemorrágica, o vírus da dengue, que, embora tenha período de incubação menor, até 10 dias, apresenta taxa de letalidade abaixo de 1%. Na sequência, ele fala: segundo as informações do texto e aplicando princípios de evolução biológica, as relações biológicas, as relações do tipo patógeno-hospedeiro, qual dos dois vírus infecta seres humanos há mais tempo? Bem, estamos diante de uma questão que ela envolve conhecimentos associados à evolução, associados à ecologia e também associados à parasitologia. Aí você fala assim: professor, mas a gente pode considerar essa questão na sua essência de qual segmento da biologia, né? A gente pode considerar como uma questão sobre evolução. Evolução biológica é a temática que é considerada aí o top 4 do Enem, ou seja, o quarto assunto mais cobrado dentro da biologia do Enem. E aqui ele fala sobre uma situação interessante, que é justamente a relação entre o patógeno e o seu hospedeiro. Professor, quem é o patógeno, né? Seria, no caso, o micro-organismo, o ser que está causando a doença. Nesse caso, ele citou duas viroses. Ele citou o ebola, né, que é causado pelo ebola vírus, e a gente tem também a dengue, tá? A dengue aí que tem uma variação de até 4 espécimes, né, virais que causam a dengue, que aí a gente vai chamar de DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. 2 deles causam a chamada dengue clássica, né? E os outros 2 vão causar o que a gente chama de dengue hemorrágica. Aí você fala: professor, e quando ele fala dessa relação patógeno-hospedeiro? O hospedeiro é justamente o ser que vai acolher, se eu puder falar assim, né? Vai ser o hospedeiro do patógeno, que nesse caso somos nós. Tranquilo? Nós somos os hospedeiros dessa atividade viral. Professor, no caso da dengue, a gente vai ter a presença também de um agente transmissor, não é verdade? A gente tem a presença do mosquito do gênero Aedes. Inicialmente falava-se apenas na espécie Aedes aegypti, mas hoje a gente já sabe que há outras espécies de Aedes que fazem a transmissão, como é o caso, por exemplo do Aedes albopictus. Então, esses 2 grupos, né, de agentes transmissores, eles vão trazer o patógeno para o hospedeiro. Quero chamar a sua atenção para um outro ponto importante, que é o chamado período de incubação. O período de incubação é o tempo em que o vírus, desde o processo da infecção até o processo de manifestação de sintomas, é o tempo de instalação do vírus no nosso corpo. Ele fala que no caso do ebola vírus a gente tem 21 dias, né, que é o período de incubação deles, e ele fala que no caso da dengue são apenas 10 dias. Aí você vai então me perguntar: professor, o que eu tenho que analisar de fato, né, no texto de apoio para me fazer chegar à resposta que a questão me pediu, né? Porque quando a gente vê o comando, que eu vou repetir novamente, segundo as informações do texto, então o texto ele está trazendo para a gente o ponto crucial para chegar na resposta. Aí ele continua: e aplicando princípios de evolução biológica às relações tipo patógeno-hospedeiro, né, ou seja, parasita-hospedeiro, qual dos 2 vírus infecta seres humanos há mais tempo? Aí nós temos 2 informações importantes que chamam a nossa atenção. Primeiro é o período de incubação. O ebola vírus, 21 dias. O vírus da dengue, a gente tem apenas 10 dias. Segundo ponto importante que é mencionado no texto, ele fala da letalidade.
chega a 90% a taxa de letalidade para o ebola vírus e é abaixo de 1% quando a gente pensa no vírus da dengue. A partir daí, vem a pergunta que eu vou fazer a você, mas que na sequência eu vou responder. Qual das duas informações é considerada fundamental para resolver essa questão? Seria o período de incubação ou seria a taxa de letalidade? Se você pensou no período de incubação, eu posso te dizer que não é o caminho. Por quê? Porque o período de incubação da doença não tem uma relação direta com a sua taxa de mortalidade, tá? Não tem uma relação direta com a relação entre o agente infeccioso com o hospedeiro, ou seja, não tem uma relação no sentido de quanto menos tempo ou quanto mais tempo. Não, não é assim. Agora, se você pensou na questão da letalidade, aí eu vou dizer que o caminho é por aí. Vamos pensar juntos num detalhe. Se esse vírus ele acomete humanos e ele consegue gerar uma alta taxa de letalidade, significa dizer que ele é um vírus que faz pouco tempo que ele se relaciona com o hospedeiro. Por quê? Porque o hospedeiro ainda não tem estratégias para sobreviver ao ataque desse patógeno. Agora, se ele tem uma baixa letalidade, significa dizer que há muito tempo ele está em contato com o hospedeiro. Por quê? Porque esse hospedeiro ele já consegue ter respostas de sobrevivência. Entende? Então, por isso, quando a gente analisa as respostas, a gente vai uma a uma, tá? Olha a letra A. Ebola, pois o maior período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução do patógeno com o hospedeiro. Lembra que eu falei que a saída não é pelo período de incubação? Professor, tem uma palavrinha aí que apareceu na resposta, você pode falar sobre ela. O que é a coevolução? Coevolução é quando você analisa duas espécies, dois seres vivos, enfim, que estão evoluindo juntos. E quando a gente tem a relação entre o patógeno e o hospedeiro, é uma coevolução. Por quê? Porque o patógeno, ele busca estratégias para sobreviver no hospedeiro. E o hospedeiro busca estratégias para poder tentar sobreviver ao ataque do patógeno, tá? Então a letra A está errada. A letra B, dengue, pois o menor período de incubação reflete duração mais longa do processo de coevolução do patógeno com o hospedeiro. Lembra que eu comentei que período de incubação não é a saída? Não existe uma relação entre maior ou menor período de incubação com a relação entre o patógeno e o hospedeiro em relação a mais ou menos tempo. C. Ebola, cuja alta letalidade indica a maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo de sua evolução. Aí a gente tem que pensar o contrário. Se ele é um vírus que está causando uma letalidade tão alta, é sinal de que o hospedeiro ainda não conseguiu as estratégias para sobreviver a ele. Letra E. Deixa só eu verificar. Letra D. Ebola, cujos surtos epidêmicos concentram-se no continente africano, reconhecido como o berço da origem evolutiva dos seres humanos. Ele está querendo estabelecer uma relação entre o ebola, que de fato quase virou uma pandemia, né? Mas ele chegou a ser controlado porque quando ele deixou o continente africano e subiu para alguns países da Europa, foi quando se teve aquela mobilização para se resolver, né? Para se controlar então essa doença viral. Então ele está fazendo uma relação entre a origem humana no continente africano e a origem do vírus no mesmo continente, como se isso tivesse uma relação direta. É importante lembrar que a questão do tempo de existência do vírus, ela é diferente, né? Porque os vírus são seres que são bem mais simples, eles não têm essa origem evolutiva como os seres humanos ou outros animais ou outras plantas, ou seja, outros seres vivos, tá? E aí a gente chega na letra E. Dengue, cuja baixa letalidade indica maior eficiência do vírus em parasitar seus hospedeiros, estabelecida ao longo da coevolução de patógeno e hospedeiro. E essa passa a ser a resposta correta para essa questão. Então, professor, quer dizer que o fato da gente ter uma baixa letalidade mostra que nós humanos estamos há bastante tempo tendo contato com esse vírus e por isso que a gente consegue ter essa estratégia de maior sobrevivência, né? Ou seja, menor letalidade? Exatamente, tá certo? Sendo assim, pessoal, chegamos à letra E como resposta, tá? Continue mandando ver nos estudos, um forte abraço, tchau!